Câmera, tá? Deixa eu só pegar aqui meu livro. Nós vamos revisar o conteúdo para recuperação. Se você quiser acompanhar no seu livro, é lá na página. Só um minutinho. Lá na página 326, certo? Certo. Vamos lá. Página 326 do livro, certo? Aí eu vou ler aqui o texto, recapitular, tá certo? Esse conteúdo. E vou já apresentar na tela um texto, certo? Que tem a ver também com o que vai cair na prova. A prova vai cair só sobre verbo, sobre tempo verbal, tá bom? Aí vamos aí. Na página 326 diz assim: o tempo verbal diz respeito basicamente à situação de eventos ou estados de tempo. Nesse sentido, podemos localizar no tempo um evento a partir da forma do verbo, né? Se ele pode ser identificado no presente, no pretérito, que é o passado, ou no futuro. Aí na página 326 aí tem vários exemplos disso, e na página 327 também. Porém, eu vou apresentar agora para você a tela do meu celular com algumas explicações, tá certo? Aí na próxima aula, que é segunda-feira, eu vou trazer um questionário, várias questões para você responder, e no último dia da recuperação a gente corrigir. Vou apresentar aqui a tela. Vamos lá. Tempos verbais. Eu vou lendo e explicando. Os tempos verbais, presente, pretérito, pretérito significa passado, e futuro, indicam quando ocorre a ação, estado ou um fenômeno expressado pelo verbo. O presente, vamos aqui explicar primeiro o primeiro modo verbal, certo? Que é o presente. Quando é que acontece o modo verbal presente? O presente, ele não indica apenas o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes, certo? Então, o presente, ele pode indicar algo que está acontecendo no momento. Por exemplo, estou estudando. Essa frase é uma frase que está no presente. Porém, o presente ele também pode indicar situações regulares e permanentes. Como assim? Por exemplo, sou filho de Maria. É uma situação permanente que não muda. Então, a gente diz que a situação também está no presente. Aí, aqui, ó, vou marcar aqui de vermelho. Essas três frases aqui, todas estão no presente. Tomo medicamentos, estou aqui e lá neva muito. Todas essas frases, as três, certo? Elas estão no tempo, desculpa, presente. Por exemplo, se tem lá na prova, pedindo para você marcar a frase que está no presente, certo? Pode ser uma coisa que está acontecendo no momento, ou pode ser algo permanente, como essa primeira frase. Tomo medicamentos. Essa frase aí diz que ela está no presente, por quê? Porque é algo que acontece todo dia, sempre. O pretérito, vamos ver o que, é que ele indica. O pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Exemplo: eles fizeram mesmo isso? Eu não acreditava no que os meus olhos viam. Trovejou a noite toda. Aí deixa aqui eu marcar de vermelho os exemplos que estão no pretérito. Pronto. Então, essas frases aqui, essas três frases,
Eles fizeram mesmo isso? Eu não acreditava no que meus olhos viam. Trovejou a noite inteira. Todas essas situações são situações que aconteceram no tempo passado. Ou seja, quando escutar o nome pretérito, significa que está se referindo a algo do passado, algo que já aconteceu, certo? Ontem, antes de ontem, há 5 minutos atrás, há 30 anos, há 100 anos atrás, tudo é passado, não importa se faz muito tempo ou se foi há pouco tempo. Tá? A gente diz que esses momentos anteriores, que já se passaram, estão no tempo passado, que é a mesma coisa de pretérito. Aí nós vamos usar aqui a palavra pretérito, tá certo? Ao invés de usar a palavra passado. Temos também aí o exemplo do futuro. Ao contrário do presente, que é algo que está acontecendo agora, ou algo permanente, e do passado, né, do pretérito, que foi algo que já aconteceu, o futuro indica um acontecimento que ainda vai ser realizado, né? Como o próprio nome já diz, futuro. Aí a gente vai ver aqui os exemplos, tá certo? Dormirei o dia todo se for preciso. Ficarei aqui. Ventará durante o dia. Todos esses exemplos também pertencem a um tempo verbal. No caso aí, passado, certo? Vamos aqui recapitular. Presente é algo que indica que está sendo indicado no momento atual, mas também pode ser ações que acontecem regularmente ou permanentemente, né? Algo que sempre acontece. Por exemplo, corro todos os dias, né? Faço caminhada todos os dias. É tempo presente, porque é algo permanente, é algo que acontece sempre. Pretérito a algo que já aconteceu, momentos que já passaram, né? Acabados, decorridos, anteriores. Eles fizeram mesmo isso? Eu não acreditava no que os meus olhos viam. Trovejou a noite toda. E o futuro são acontecimentos que ainda vão ser realizados. Dormirei o dia todo, se for preciso, ficarei aqui e ventará durante o dia. Ok? Os verbos, os tempos verbais presente, pretérito e futuro se unem aos modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo, para indicar a forma como ocorrem as ações, estados ou fenômenos expressados pelo verbo. Na aula de ontem, eu expliquei sobre os tempos verbais, sobre os modos verbais, certo? O tempo verbal são esses que eu estou dizendo: presente, passado e futuro. Só que, além dos tempos, existem também os modos verbais, que são indicativo, que é quando indica uma certeza. O subjuntivo é quando indica uma dúvida. E o imperativo, quando indica uma ordem. Por exemplo, se eu digo assim: amanhã irei ao cinema. O tempo é futuro, certo? E o modo é indicativo. Por quê? Porque eu estou dando uma certeza. Eu estou dizendo que amanhã irei ao cinema. Agora, se eu digo assim, talvez irei à praia. Já está no modo subjuntivo, porque não é uma certeza. Agora, se eu digo assim, menino, venha aqui, eu estou dando uma ordem, ou fazendo, ou, né, dando uma ordem a um pedido. Então, é modo imperativo. Aí nós vamos ver que no modo imperativo, nós temos o presente, o pretérito e o futuro. Só que tem aí uma coisa que nós temos que prestar atenção, certo? Por quê? Porque o presente tem apenas o presente. Agora, o pretérito ele é dividido em três tipos. Ele é dividido em pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito. Certo? Vou destacar aqui os tipos de pretérito. O pretérito ele pode ser
pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Vou deixar aqui de lilás, de roxo. Então, vamos lá. Então, a gente viu que tem o presente, o pretérito e o futuro. Mas agora a gente está vendo aí que o pretérito ele pode ser dividido em três tipos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Aí nós temos o futuro. O futuro também é dividido em tipos. Só que o pretérito tem três tipos, o futuro é apenas em dois tipos: futuro do presente e futuro do pretérito. Deixa eu colocar uma cor aqui para destacar. Futuro. Vou colocar aqui de laranja. Pronto. Então vamos lá. Nós temos aí agora, né? Sabemos que tem presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Aí nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito, que nós precisamos saber a diferença de cada um desses, tá certo? Porque o pretérito a gente já sabe que foi algo que já aconteceu, algo que já passou, mas tem diferença. Por exemplo, eu posso dizer assim: eu dancei a noite inteira. Passado, pretérito. Mas eu também posso dizer assim: eu dançava a noite inteira. Também é pretérito. E eu posso dizer: eu dançara a noite inteira. Também é pretérito. O que é que resta saber? O que cada um, como descobrir se é perfeito, imperfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro do mesmo jeito. Eu posso dizer: irei à praia amanhã. Mas eu também posso dizer: iria à praia amanhã. Os dois estão no futuro. Resta saber qual é o que está no futuro do presente e qual está no futuro do pretérito, certo? Aí eu trago aqui alguns exemplos, certo? Para ser trabalhado. Primeiro, o presente. O presente do indicativo exprime uma ação na atualidade. Exemplo: leio o jornal todos os dias pela manhã. Essa frase está no presente, certo? Conjugação do verbo ler. Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos, vós ledes, eles leem. Só um exemplo aí de como conjugar o verbo, tá? Até agora. Alguma dúvida? Não. Pronto. Vamos continuar. Então, o presente, de todos os tempos verbais, o presente é o mais fácil. Se eu digo, estou estudando todos os dias, acordo cedo, sou filho da Maria, eu gosto de sorvete, todas essas frases estão no tempo presente, porque ou é algo que está acontecendo agora, no momento, ou é algo que acontece, é um fato permanente. Agora vamos para o pretérito, porque é no pretérito que a gente encontra as maiores dificuldades, porque ele é dividido em três tipos. Vamos ver cada um desses tipos, certo? O pretérito indica o passado, e no modo indicativo ele é usado para situações acabadas, situações inacabadas ou situações anteriores e outras passadas. Assim, existem três tipos de pretérito: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E essa informação é bem importante. Vamos lá. O pretérito perfeito exprime uma ação concluída. Exemplo: porém, ontem não li o jornal. Vamos aqui entender o que é esse pretérito perfeito, certo? E qual é a diferença dele para os outros. O pretérito perfeito, ele indica algo que já foi concluído. Por exemplo, ontem
li o jornal. Ou, por exemplo, ontem fiz a tarefa de casa. Quando eu digo que ontem eu li o jornal ou que eu fiz a tarefa de casa, é algo que já foi concluído. Eu não estou fazendo, eu estou dizendo o quê? Que eu já fiz, que eu já terminei, que eu já concluí. Toda vez que uma frase que dá a ideia de passado já tiver sido concluída, eu vou chamar essa frase de pretérito, esse tempo verbal de pretérito perfeito, certo? Então, o que é o pretérito perfeito? Uma ação que aconteceu no passado e que já foi concluída, ok? Aí tem aí só a conjugação do verbo, tá certo? Do verbo ler. Eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes, eles leram. É só uma informação adicional, mas tem que prestar, se atentar mais a esse significado, tá? O pretérito perfeito indica uma ação que já foi terminada, concluída. Enquanto o pretérito perfeito é uma ação que já foi concluída, vamos ver aqui o nosso pretérito imperfeito. Qual a diferença dele para o pretérito perfeito? Já o pretérito imperfeito exprime uma ação anterior ao presente, mas que ainda não foi concluída. Exemplo: antes não lia nenhum tipo de publicação. Ele está falando no passado, mas ele não está falando de algo que foi concluído. Ele apenas está dizendo que antes não lia nenhum tipo de publicação. É diferente de dizer assim: ontem eu li a publicação. Quando eu digo que ontem eu li a publicação, o pretérito é perfeito. Por quê? Porque é uma ação que foi acabada, que foi concluída. Agora, quando eu digo eu não lia nenhum tipo de publicação, é uma ação que acontecia no passado, mas que não foi concluída. E essa é a principal diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Pretérito perfeito, ação concluída. Pretérito imperfeito, ação não concluída. Agora vamos aí para o pretérito mais que perfeito. Vamos ver porque é que ele tem esse não. Já o pretérito mais que perfeito, vamos dar aqui a cor dele para destacar. O pretérito mais que perfeito exprime a ação anterior a uma que já foi concluída. Exemplo: quando saí para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Percebe aí que esse lera é como se fosse uma forma mais sofisticada da língua. Falando em palavras bem comuns, é como se fosse, entre aspas, uma forma mais culta de se falar. Já lera o jornal. Esse lera é um verbo no pretérito mais que perfeito. Esse tempo está em desuso, porém, embora não seja empregado, é muito importante conhecê-lo. É mais comum combinar dois ou mais verbos que transmitam o mesmo sentido. Exemplo: quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal de hoje. Então, normalmente a gente não vai falar ou não vai ver pessoas falando, por exemplo, eu cantara na igreja. Por quê? Porque essa forma de falar, né, essa forma mais culta, está em desuso porque as pessoas acabam que preferem falar como: eu cantei na igreja, eu cantava na igreja, e não eu cantara na igreja. Mas não é por isso que nós não temos que conhecer, tá certo? Porque pode ser usado sim, pode ser usado em textos, certo? Em conversas formais, ok? Agora vamos lá. Só recapitular aqui. Pretérito perfeito exprime uma ação concluída. Exemplo: eu dancei a noite toda. Pretérito imperfeito indica uma ação que não foi concluída. Por exemplo, quando eu ia às festas, eu dançava a noite toda. E o pretérito perfeito exprime uma ação anterior à que já foi concluída. Na festa, eu dançara a noite inteira, certo? Aí nós vamos agora chegar ao nosso último tempo verbal, que é o futuro.
certo? Que está dividido em dois tempos. Em dois tempos, não, em dois tipos. O futuro indica algo que se realizará no modo indicativo. Ele é usado para situações que se realizarão depois do momento em que falamos, ou para situações que se realizariam se não fossem interrompidas por uma situação. Exemplo, nós temos aqui o primeiro, que é o futuro do presente. Vamos aqui ver esse futuro do presente, para nós vermos a diferença dele para o próximo. Futuro do presente diz assim: o futuro do presente exprime uma ação que irá se realizar. Exemplo, amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Então, o que é que eu estou dizendo? Que amanhã eu estou dando uma certeza. Amanhã eu lerei o jornal na hora do almoço. Esse é o que nós chamamos de futuro do presente, certo? É quando uma ação, nós damos a certeza que ela se realizará. Mas aí nós temos também o futuro do pretérito, que exprime uma relação futura em relação a outra já concluída. Exemplo, leria mais se houvera tempo, ou leria mais se tivesse tempo. Já esse futuro do pretérito, ele é uma situação que ele depende de outra. Por exemplo, iria para a praia hoje se não tivesse chovendo. Então, por isso que a gente chama de futuro do pretérito, porque ele só aconteceria se algo não tivesse acontecido, certo? Então, quando eu digo que algo vai acontecer e eu dou uma certeza para aquele fato, né, que vai acontecer no futuro, amanhã ou depois, se eu dou certeza que aquilo vai acontecer, eu chamo de futuro presente. Agora, se isso depende de outra coisa, por exemplo, iria para o cinema se você fosse comigo, né? Tem aí uma condição para isso acontecer no futuro. Por isso que a gente chama de futuro do presente, de futuro do pretérito, certo? Há aí uma diferença. Se é uma certeza, futuro do presente. Se depende de algo ou de alguém, a gente chama de futuro do pretérito. Ok? Temos aí só a conjugação do verbo. E é isto. Então, vamos lá, só recapitulando, tá? Presente é algo que acontece no momento, ou uma situação permanente. Pretérito, algo que aconteceu no passado. Pode ser dividido em pretérito perfeito, quando é uma ação que foi concluída. Pode ser pretérito imperfeito, quando a ação não foi concluída. E o pretérito mais que perfeito, né? Que é uma forma mais, digamos que ela é mais formal, né? De usar-se o verbo. Aí nós temos o futuro, que é algo que ainda vai acontecer, né? Só que ele está dividido em futuro do presente, quando é uma ação que eu estou dando certeza que ela acontecerá, e eu tenho o futuro do pretérito, que é quando essa ação só será feita dependendo de outra situação, certo? Agora, por exemplo, vou só te dar alguns exemplos, ou pode responder no microfone, ou pode colocar no chat, tá certo? Se não souber, não tem problema, eu vou tentar explicar. Por exemplo, a frase, eu gosto de matemática, eu gosto de estudar matemática. Essa frase, David, você acha que está no presente, no pretérito ou no futuro? Eu gosto de estudar matemática. E aí? Tio, o áudio da senhora estava bugado, não saiu. A senhora pode repetir? Posso. A frase que eu vou te dizer, aí eu quero que tu só me diga se é presente, pretérito ou futuro, tá certo? Eu gosto de estudar matemática. Tu acha que essa frase está no presente, no passado, né, que é o pretérito, ou no futuro? Eu acho que está no futuro. Pronto. Eu vou tentar colocar essa frase para tu ver a diferença dela no presente, no passado e no futuro. Tá certo? Vou
reformular a frase, tá certo? Nos três tempos. Eu gosto de estudar matemática. Próxima frase. Eu gostava de estudar matemática e eu estudarei matemática. Dá para ver, perceber a diferença entre essas três frases? Quando eu digo assim, ó, eu gosto de estudar matemática, é algo que está no presente. Por quê? Porque é uma situação permanente. Eu estou dizendo que eu gosto. Agora, se eu digo assim, eu gostava de estudar matemática. Aí, essa situação aí está no meu presente ou no meu passado? Se eu digo que eu gostava de estudar matemática? No passado. No passado, né? Que é o pretérito. Agora, se eu digo assim, amanhã estudarei matemática, aí sim é futuro. Então, algo que ainda vai acontecer, tá certo? Em relação àqueles textos que eu apresentei na tela, tem alguma dúvida? Não. Pronto. Pois segunda-feira nós temos uma aula, aí seria interessante que você assistisse a aula de segunda, porque eu vou trazer um questionário, tá certo? Com questões bem parecidas, claro que não vão ser as mesmas questões, mas com questões bem parecidas com as questões da prova, tá certo? Para ser feita e na última aula eu corrigi, tá certo? Então, Tá desejo a certo. você uma ótima tarde, cuide-se, fique com Deus. Tchau, tchau e até segunda-feira. Tá. Tchau. Tchau.